Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas eu quero pedir para você, fazer um pedido especial, para você assistir esse vídeo até o fim, tá bom? Isso vai nos ajudar muito. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu comentário, seu like. Gente, dá muito trabalho produzir esses vídeos, esses conteúdos, e fazemos com muito amor, com muito carinho. Então, pedimos a você que nos ajude. Como é que você nos ajuda? Assistindo até o fim. Bom, eu quero falar sobre um tema, né, que eu acho importantíssimo a gente continuar falando disso. O anticristo. O sistema, né, está sendo preparado ou já está preparado, né? Agentes do anticristo agindo, o espírito do engano operando no mundo, pessoas sendo enganadas dia a dia, né? E eu vejo pessoas brigando por causa de líderes mundiais. Eu separei aqui dois vídeos, né? Um sobre o presidente brasileiro que, quando estava preso, né? Falo do Lula, em um depoimento, veja o absurdo que ele falou. Assista comigo esse vídeo. O senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Moares disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Escuta isso. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome. Meu Deus. Vocês viram isso, gente? Continua, vamos continuar assistindo. Olha o outro absurdo. Olha que insanidade, gente. Primeiro ele disse que o povo estava falando o nome dele em vão, que era para ler a Bíblia, para não falarem o nome dele em vão. Qual é a única pessoa que nós não podemos falar o nome dele em vão? É Deus. Então Lula se colocou no lugar de Deus. E eu fico assim pensativo, né? Vendo que pessoas que dizem conhecer a palavra, defender, brigar por causa de um homem desse, votar num homem desse. Sem comentário, né, gente? Você vê que a pessoa se considera um Deus. E ainda disse que o corpo dele estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo. Mentiroso. Isso me dá uma revolta, gente, porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo, né, ele foi dilacerado lá na cruz, foi moído na cruz. A Bíblia diz que ele sofreu como nenhuma outra pessoa já sofreu em toda a história humana. E aí o Lula dizer que ele já sofreu mais do que Jesus Cristo. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. E o que eu quero trazer para nós refletirmos, eu vou trazer um outro vídeo agora do Donald Trump, presidente americano, que muitas pessoas estão idolatrando. Eu vejo cristãos, né, tendo Trump como esperança. Gente, são todos traidores. Fazem parte do mesmo projeto, do mesmo sistema. Todos estão trabalhando para que o anticristo governe o mundo. Veja a insanidade que o Donald Trump foi capaz de cometer. Assista comigo esse vídeo, depois eu vou comentar. Vamos falar de Trump, porque ele publicou uma imagem em que ele aparece vestido com uma roupa parecida à de Jesus. Olha isso. A notícia está em destaque no site da CNN Brasil. Na imagem, que foi gerada por inteligência artificial, é possível ver a bandeira dos Estados Unidos, uma águia e a Estátua da Liberdade, tudo junto e misturado. Há militares, caças, uma enfermeira. Trump aparece curando um homem aparentemente doente. E uma luz brilhante sai das mãos do presidente americano. Brincadeira. A publicação agora está indisponível e parece ter sido deletado pelo perfil do presidente americano.
Esse post foi feito depois que Trump criticou o Papa Leão XIV, chamou o Papa de fraco no combate ao crime, péssimo em política externa, por conta das críticas à guerra no Oriente Médio. Gente, que absurdo. Quem é Trump para se comparar a Jesus? Quem é esse homem para se comparar a Jesus? Sabe? Eu vejo pessoas idolatrando ele, dizendo que ele vai salvar o Brasil. Ele vai invadir o Brasil. Ele vai tomar o Brasil. Ah, mas ele e o Lula são inimigos, são nada. É conversa, é balera. É conversa fiada isso, né? Um se comparou como Deus. Disse que sofreu mais do que Jesus Cristo. O outro, né, vocês viram aí a foto, viram aí a reportagem. Que absurdo, gente. Sabe o que isso me lembra? Vocês lembram quando o Brasil estava com aquelas sanções impostas pelos Estados Unidos, e que tinha até um ministro, né, do Supremo sancionado? Aí o Lula foi lá reunir com o Trump. Depois da reunião, o Trump disse que o Lula é um homem bom. Foi lá e retirou as sanções do ministro, retirou as sanções do Brasil. Gente, isso é só balera, é só conversa. Eu vi pessoas que diziam assim, o Trump vai libertar o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro da cadeia. Mentira, conversa. Conversa, né? Ele é tão amigo do Bolsonaro que ele tirou as sanções daquele que é o maior inimigo do Bolsonaro hoje, que é o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, dá para confiar num homem desse? Dá para confiar nesses personagens? Dá para colocar esperança nesses homens? Dá para acreditar neles? Fala sério, você acredita? É sério isso? Você acha que o Trump vai salvar o Brasil? Você acha que o Lula realmente é um Deus? Que ele realmente já sofreu mais do que Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, parem com isso, gente. Esse ano é um ano muito perigoso para a igreja. Eu digo por quê? É um ano político, aonde tanto Lula como muitos outros candidatos, e aí eu incluo todos, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro, o próprio Lula, até onde eu sei são 3 presidenciáveis, né? Todos eles vão pousar de bons moços para a igreja. Todos eles, todos, sem exceção de ninguém. E muitos líderes, muitos pastores vão se corromper, vão se vender, vão disponibilizar os púlpitos, os altares das igrejas para promover essas pessoas. Aí eu pergunto para você, Jesus está preocupado com o governo desse mundo? Jesus está tão preocupado que quando quiseram tornar ele rei desse mundo, ele caiu fora. Ele disse para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Gente, o anticristo está quase se manifestando no mundo. E acredite, todos esses homens estão trabalhando em prol disso, em prol desse projeto. Eu sei que existem algumas pessoas que são pessoas boas, pessoas que têm boas intenções, né? Eu gosto muito, eu vou falar aqui abertamente, eu gosto muito, por exemplo, Ronaldo Caiado, o governador do estado do Goiás. Gosto muito, né? Eu não escondo a minha... Eu sou um cidadão, eu tenho o direito de votar em quem eu quiser. E eu já escolhi o meu candidato, não é Lula, pode ter certeza. Não é Lula. Só que eu tenho certeza absoluta que nenhum deles, nem Lula, nem Caiado, nem Flávio Bolsonaro vão melhorar o Brasil. Nenhum deles vai conseguir evitar que o anticristo se manifeste no mundo. Nenhum deles. Pelo contrário, mesmo tendo boas intenções, mesmo querendo fazer coisas boas, infelizmente, vão de alguma forma trabalhar em prol do sistema que vai promover, né, a aparição e o governo do anticristo. É sério mesmo que você acredita que esse Trump é um homem bom? É um homem escolhido por Deus?
é um cristão? Você acredita nisso? É sério? Gente, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. A palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. O Trump, como o Lula, precisam ler o que está escrito lá em Atos 12. Quando Herodes discursava e o povo dizia, olha, ele fala como um Deus. A Bíblia diz que ele morreu comido de bicho, morreu comido de verme, porque ele quis uma glória que não era dele, era de Deus. Né? A partir do momento que eu digo que as pessoas precisam parar de falar o meu nome em vão, ler a Bíblia para não falar o meu nome em vão, pelo amor de Deus, a única pessoa, eu falo pessoa porque eu considero Deus como uma pessoa e uma pessoa maravilhosa, que a Bíblia diz que nós não devemos falar o nome dele em vão, é Deus, né? E ninguém sofreu mais do que Jesus Cristo, viu, Lula? Nem você. Você que é rico, que quando viaja, fica nos melhores hotéis do mundo, que possui império, você não é pobre. Você pode ter sido pobre um dia, mas hoje você não é mais pobre, você é bilionário. Você dizer que sofreu mais do que Jesus Cristo, que foi caluniado, que nunca pecou, que nunca roubou, que nunca mentiu, que nunca fez nada de errado. Jesus nunca fez nada de errado. E você que foi condenado, né? Você foi condenado em 3 instâncias, né? Por algum motivo, você não foi inocentado, os seus processos foram anulados. E você dizer que você sofreu mais do que Jesus, você dizer que as pessoas precisam ler a Bíblia para parar de falar o seu nome em vão, pelo amor de Deus, vai se converter, rapaz. Pelo amor de Deus, vai se converter. Você, talvez, né? Trump não sabe nem quem eu sou, nunca nem vai saber quem eu sou, mas fica aqui o meu repúdio, né? A minha indignação por esses homens se compararem a quem eles não devem se comparar. Jesus é santo, é justo. Jesus não é injusto, não. Jesus não rouba. Jesus nunca invadiu uma nação. Jesus nunca invadiu um país para roubar o que o país tinha. Foi isso que você fez, Trump. Invadiu a Venezuela com a desculpa de que ia tirar o Maduro de lá, mas na verdade, de olho no petróleo da Venezuela. Gente, o pior cego é aquele que vê e não quer enxergar. Esse é o pior cego, né? Eu tenho certeza absoluta que o Trump faz parte da engrenagem do anticristo, promovendo o caos, né, pelo mundo, né? E o Lula, coitado do Lula. O Lula é um fantochezinho velho, né? O Lula é um usado pelo sistema, né? Que se considera grande, se considera um Deus, que se considera acima de Jesus Cristo. Você não é nada, rapaz. Você não é nada. Jesus nunca foi preso por ser culpado. Jesus nunca foi culpado, assim, digamos assim, culpado de uma forma justa. Ah, culparam ele porque ele roubou. Ele nunca roubou. Ele nunca mentiu. Condenaram ele, mas injustamente. Condenaram ele injustamente. Só que nós temos que lembrar de uma coisa. Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou, ele reina e ele vai reinar para sempre. E um dia ele vai julgar você, Lula. Um dia você vai ter que se explicar diante dele se você não se arrepender. Enquanto você estiver vivo, se você não se arrepender, você vai ter que se explicar diante de Jesus. E aí? O que você vai falar para ele? E você, Trump? Porque é o presidente do país mais poderoso do mundo. Não se arrependa não, para você ver uma coisa. Você vai ter que se explicar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Gente, pelo amor de Deus, abram os olhos. Igreja, abra os olhos. Crente, abra os olhos. Nenhum desses homens é digno da sua confiança. Nenhum desses homens é digno de que você brigue por eles, de que você
sabe? Eu conheço um homem que, se for possível, se você falar mal do Lula perto dele, rapaz, ele é capaz dele te agredir, é capaz até dele tirar sua vida. Rapaz, olha, eu sinceramente, eu fico vendo essas coisas e me dá uma revolta, me dá uma indignação, sabe? De ver essas pessoas, né, se comparando a Deus, né? Deus é soberano, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é santo, sabe? Então, você que esse ano, né, tá aí brigando por causa de política, faça isso não. Exerça seu papel de cidadão, porque você tem que votar, né? Se você não votar, você não pode participar de concurso, você não pode, você não tem algumas regalias, né? Você não pode fazer tantas coisas, né? Então, você é obrigado, de certa forma, a votar. Vote, mas não brigue por causa desse povo, não. Não fique brigando, não perca a amizade por causa desse povo, sabe? Não se afaste dos seus familiares por causa de política, não. A política é suja, gente. Ah, mas tem pessoas de boa intenção. Tem, é verdade, tem. Eu vivi uma experiência onde um prefeito disse para mim que era bom eu sair da política porque gente honesto não vai longe na política. Eu ouvi isso. E quando eu cheguei em casa, decepcionado, eu abri a minha Bíblia no livro de Lucas e o Senhor falou fortemente ali na oração de Maria, que diz que Deus levanta a sua mão contra os poderosos e derruba reis e poderosos, manda embora os ricos com as mãos vazias e dá fartura aos que têm fome. Quando eu li essa passagem, o Senhor falou que no meu coração, isso aqui eu vivi, não foi ninguém que me contou, não, eu vivi. O Senhor falou, eu sou a justiça dos pequenos. Esse homem será tirado do poder. E ele foi cassado. Ele foi cassado. Recém-eleito, ele foi cassado. Ele não pôde mais governar o município no qual ele foi eleito. Eu vivi isso. Ninguém me contou. Eu vi também, né, pastores vendendo igrejas para ímpios, candidatos a prefeitos que não tinha nada a ver com Cristo. Eu vi, eu estava lá. E esse ano eu quero trazer um alerta aqui, eu quero fazer um apelo aqui aos pastores. Pelo amor de Deus, vamos ver se a gente perde esse rótulo que nós ganhamos nas últimas eleições, bolsonaristas. Nós não temos que ter um rótulo de bolsonaristas, não. O nosso rótulo é cristão, discípulos de Jesus. É esse rótulo que nós temos que ter sobre nós. As pessoas têm que nos enxergar como discípulos de Cristo. E aqui, gente, eu não estou atacando Bolsonaro, eu só estou colocando aqui a realidade dos fatos. Eu não estou atacando Lula, eu não estou atacando Donald Trump, eu estou falando, eu estou reagindo a algo que vai contra a minha fé. Vai contra os princípios cristãos. Aceitar um homem dizer que é Deus, aceitar o outro dizer, se aparecer como Jesus, pelo amor de Deus, nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E pode ter certeza, né? Vai ter uma próxima reunião entre o Lula e o Trump. Não se espante, não fique espantado, se depois dessa reunião você não vê pessoas que estão exiladas lá nos Estados Unidos sendo mandadas embora para o Brasil, né? Para cumprirem penas injustas. Não fiquem admirados se depois dessa reunião entre o Lula e o Trump alguma coisa acontecer que você vai se sentir decepcionado. Meu irmão, o único que não te decepciona é Deus. O único que não falha é Deus. E é só a Ele, só nele que nós devemos confiar. É só nele que nós devemos confiar. Só a Ele nós devemos honrar com todas as nossas forças. Eu não tenho dúvidas de que esses homens trabalham para a consolidação do governo do anticristo. Está muito próximo.
O anticristo está quase se manifestando no mundo. O caos está sendo instalado no mundo. Eu não sei se você já percebeu, mas aqui eu quero abrir os seus olhos para isso. Você já percebeu que nos mercados as embalagens estão diminuindo de tamanho? Você já percebeu que os produtos, né, que você compra já não tem mais a mesma quantia que você comprava? Já percebeu isso? E os preços não diminuíram, pelo contrário, estão aumentando? O que você acha que é isso, hein? Pesquisa aí. Você é inteligente, o que você acha que é isso? O que você acha que isso significa? Embalagens de produtos diminuindo e o preço aumentando. Vocês acham que isso é o quê? Fala para mim. Pesquisa aí. Eu não vou aqui dizer para você o que é, que você é inteligente. Você vai descobrir o que isso significa, tá? Então, eu quero trazer esse alerta à igreja brasileira, sobretudo, porque esse ano nós temos eleições aqui no Brasil, né? Então vamos abrir os nossos olhos, vamos exercer o nosso papel de cidadão, mas não vamos idolatrar homens, não vamos idolatrar seres humanos, não vamos deixar que essas pessoas tomem o lugar de Deus em nossas vidas. Mas eu não faço isso. Você pode até não dizer que faz. Você pode até não dizer, mas às vezes as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que um homem tinha dois filhos. E ele foi dizer a um filho, vá trabalhar na minha vinha. Eu vou, Senhor. O outro disse, eu não vou. Aquele que disse que não ia, ele foi. Ou seja, as palavras dele não estavam condizendo com a atitude que ele tomou. O outro disse, eu vou, mas não foi. Não foi. Ele disse, não, um disse eu vou, não foi. O outro disse eu não vou, e foi. E aí? Então, reflita sobre isso. Você pode até não falar, mas com a sua atitude você pode dizer, você pode mostrar que você, de fato, está concordando com Lula e com o Trump. Só isso. Simples assim. Simples assim. Então, gente, vamos nos preparar para dias difíceis. Dias difíceis virão, né? E nós precisamos estar firmados, enraizados em Cristo, né? Você já viu aquele milionário americano que é dono da Palantir, que também eu esqueci o nome dele agora, rapaz, que ele anda dando palestra no mundo. Sabe sobre o quê? O anticristo. Sobre o anticristo. Pesquisa, você vai descobrir quem é, porque eu esqueci o nome dele agora. Você vai descobrir quem ele é. E por que ele está dando palestra sobre o anticristo? Não, ele está preparando o mundo para o mundo não aceitar a conversa, é só história. Ele está fazendo com que as pessoas se acostumem que vai existir um governo único e que as pessoas devem adorá-lo, devem aceitá-lo como o Messias. Olha o que Jesus disse aqui, Mateus 24, 4. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Olha o versículo 25. Aliás, o versículo 5 do capítulo 24. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, olha aí, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. O Lula já disse que sofreu mais do que Jesus Cristo, né? Esse aí foi tão cara de pau, que ele não disse eu sou Jesus, eu sou mais do que Jesus, eu suportei mais do que ele, né? Ele disse que ele é Deus, que as pessoas têm que parar de falar o nome dele em vão. Trump, né, apareceu lá curando um homem, como se fosse Jesus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, essas pessoas têm enganado muitos, né? Então, se prepare, porque eu tenho certeza absoluta que o sistema já está preparado e logo em breve o anticristo se manifestará nesse mundo. Não é tempo de nós perdermos as nossas energias com coisas desse mundo. Não podemos perder tempo, não podemos ser enganados, nós temos que abrir os nossos olhos. O pior cego não é aquele que não enxerga.
O pior cego é aquele que vê e não quer enxergar. Tá certo, gente? Então, reflita sobre essa palavra. Reflita sobre este vídeo. E compartilhe ele nas suas redes sociais. Compartilhe ele no WhatsApp. Aonde você puder, compartilhe. Para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Para que a igreja possa abrir os olhos. Pastores, atendam o meu apelo. Atendam o meu apelo e tenham certeza disso. Jesus ficará feliz com vocês.